para ler encontra-se em Gênesis, no capítulo 32 e o versículo 30. Gênesis, capítulo 32, versículo 30.
Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. Bem, nós podemos aqui intitular sobre esse texto bíblico, sobre esse acontecimento. Não vou estar aqui textualizando o texto para ganharmos tempo, mas vamos nos deter neste presente do versículo. Aqui nós podemos aqui dividir em dois períodos: o período passado e o período futuro. O período passado e o período futuro. E podemos ainda nós podemos dizer que existe um presente. O passado ele está condicionado às nossas lembranças. O presente naquilo que nós estamos vivendo. E o futuro é aquilo que nós sempre dizemos que pertence a Deus. Apesar que o texto bíblico está aqui falando de um presente, e o texto ele relata aqui um local com dois nomes, podemos dizer que até três. O texto que nós lemos ele fala sobre um local chamado Peniel. Porém, esse local chamado Peniel não é muito popular, porque este mesmo local até então era chamado de Val de Jaboque. E aí então todos nós temos conhecimento do Val de Jaboque, ou como a maioria pronuncia, o Vale de Jaboque, que era a região, que era um vale, e esse rio estava ali no vale. Então o rio no Vale de Jaboque e o local chamado o Val de Jaboque. Por que chamado Val de Jaboque? A Fúvia estava ministrando aqui, ela mencionou algo aqui, que ela disse que o Senhor quer que saiamos do raso. E o Val, ele significa raso. O Val de Jaboque, o Val, ele significa raso. Então Jaboque era um rio raso, não era um rio profundo. Eu poderia espiritualizar aqui junto com a Fúvia que bateu, bateu, né? Então este Val, ele era um local raso. Era um local raso, então chamado de Val de Jaboque, um rio raso. Porém, depois de um acontecimento, esse local passou a ser chamado de Peniel. Peniel, que quer dizer diante da face de Deus. Diante da face de Deus, ou face a face com Deus, ou para a igreja cristã, é o local onde entregamos a nossa alma para Deus. A igreja cristã adotou essa terminologia, a entrega da alma para Deus, quer dizer Peniel. Então nós observamos aqui dois períodos, o período de Jaboque, Val de Jaboque, e o período de Peniel. Okay? E nós podemos nos espelharmos em um ou em outro. O Val de Jaboque fala das dificuldades
O Val de Jaboque mostra, relata a nossa situação de lutas, de batalhas, de confronto. E voltando para a essência da palavra, é onde vivemos uma vida rasa. Onde vivemos uma vida rasa, uma existência espiritual rasa. Então nós encontramos em um lugar, nós encontramos dois acontecimentos. Aqui foi um marco. Aqui foi um marco. O Val de Jaboque é um lugar de travessia. Alguns dicionários trarão essa colocação, a travessia, porque foi onde eles cruzaram, atravessaram. Aqui no Val de Jaboque, nós encontramos o fim de uma caminhada e o recomeço de uma nova existência. O fim de uma existência e o início de uma existência. Então o Val de Jaboque, para nós, olhando para os dias que nós estamos vivendo, fazendo analogia, e eu vou fazer várias analogias, como já comecei fazendo aqui, representa esse período que nós vivemos hoje para nós. O ano de 2020, podemos dizer que é o Val de Jaboque para nós. O ano de 2020, podemos dizer que é o fim de um normal, de uma existência normal. O ano de 2020 é o ponto final de uma existência. O ano de 2020 é um ano de lutas, é um ano de batalhas, é um ano de confrontos, é um ano de decisões, é um ano onde nós estamos lutando, e lutando muito, para sobreviver. E na íntegra. Então o ano de 2020 reflete para nós, espelha para nós, tudo isso é o nosso Val de Jaboque. E muitas pessoas neste ano de 2020, das duas formas, tanto espiritual como literalmente, têm perdido suas vidas. E perdido as suas vidas com enfermidades. E na vida cristã, muitos estão morrendo no raso. Porque o Val de Jaboque não é um lugar para morrer. Deus nos leva ao Val de Jaboque, não é para morrer. Ninguém deve morrer no Val de Jaboque. Ninguém morre em um rio raso. O Val de Jaboque não é um lugar para assustar, para trazer temor, para trazer espanto, porque é um lugar raso. O que assusta é o mar, é perigoso. O Val de Jaboque não é perigoso. O Val de Jaboque, as famílias cruzaram, as crianças cruzaram, sem perigo nenhum, porque o Val de Jaboque não transmitia medo para ninguém. Mas infelizmente, muitas pessoas acabam morrendo no raso. Por quê? Porque tem uma vida rasa com Deus, tem uma vida sem uma espiritualidade com Deus, tem uma vida despreparada diante de Deus. E esse ano de 2020 está aí para provar a nossa fé. O ano de 2020 veio para revelar a nossa crença. O ano de 2020 veio para mostrar quem é crente e quem não é crente.
Quem consegue vencer no raso, mas com a vida cheia? Só morre no Val de Jaboque o cristão que é raso espiritualmente. Porém, quem é cheio de Deus, o raso não lhe afeta. Mas nós observamos com um olhar mais espacial pelo mundo que muitas pessoas têm morrido durante esse ano na sua vida espiritual. Porque tem muitas pessoas que ele tem a necessidade de estar constantemente no templo. Ele tem essa necessidade de estar constantemente. E o momento que ele enfrenta um isolamento desse, como 2 meses aproximadamente, ele começa a se afogar no raso. Ele começa a se afogar no val, que em hebraico quer dizer raso. Então esse é o perigo. Nós podemos estar no raso, mas cheio. Mais cheio. Porque quando nós estivermos cheios de Deus, o raso, o vazio, não nos afetará. Não nos afetará. Por quê? Porque nós estamos cheios de Deus. 2 meses, 1 ano, 365 dias. Não nos afetará, porque nós estamos cheios de Deus. E é por isso que Paulo disse para Timóteo: guarda o bom depósito. O cristão precisa ter depósito em sua vida. Precisa ter depósito para vencer nos dias rasos. É necessário. Existe o período das vacas gordas, mas existe o período das vacas magras na vida do cristão. E esse período das vacas magras, o período raso, é o período mais perigoso. Ainda que não nos assuste, mas o local raso é onde nos leva à falência espiritual. É o raso que nos engana, porque achamos que não vai nos derrotar. Sabe aquela pessoa que está despreparada espiritualmente? É neste lugar que ele vai sucumbir. E aqui nós encontramos muitos exemplos. Foi em Jaboque. Jaboque foi o fim de Jacó. Quando Jacó chegou em Jaboque, ali foi o seu fim. Foi o ponto final da sua existência. E eu digo aqui no sentido literal e no sentido figurado. No sentido literal, por quê? Porque dali em diante ele deixou de ser Jacó. A sua existência de Jacó durou até o Jaboque, não até Peniel. Peniel já é uma outra fase. A vida de Jacó, a existência de Jacó, a crença de Jacó, a visão de Jacó, o testemunho de Jacó, a maneira de olhar de Jacó, encerra o seu ciclo de Jacó, se encerra aqui, em Jaboque. É aqui que encerra a sua carreira, a sua militância com Jacó. É aqui no Jaboque que ele encerra a sua carreira. É aqui em Jaboque que ele e todos nós no sentido figurado, é onde nós lutamos e lutamos sozinhos. Ninguém ficará para nos ajudar.
ajudar, nem esposa, nem esposo, nem filhos, ninguém. O Jaboque é o fim de uma existência, e é o Jaboque aonde encerramos a nossa existência sozinhos. Sozinhos. Quem que quer encerrar a sua carreira sozinho? Você já imaginou findar a sua existência sozinho? Ninguém consegue se imaginar encerrando a sua jornada dessa maneira. Todos querem estar cercados de pessoas. O Jacó encerrou a sua existência de Jacó sozinho. Ninguém ficou com ele. Toda a família de Jacó já havia passado o Jaboque. Às vezes nós temos medo de cruzar o Jaboque. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver a vida de Jacó. E quando nós chegamos, e foi Deus que levou Jacó. E quando Deus nos leva, quando chegamos até o Jaboque, chegamos até o Jaboque porque Deus nos conduziu até lá. Chegamos até o Jaboque porque o Espírito de Deus nos induziu, nos conduziu até o Jaboque. Por que Deus faz isso conosco? Porque Deus quer que encerremos o nosso ciclo de Jacó. Porém, alguns entendem mais rápido. Alguns entendem mais rápido que ali é o fim e que precisa atravessar o Jaboque. Que Jacó já não serve mais. Que a vida de Jacó já não serve mais. Que o testemunho de Jacó já não serve mais. E que essa bagagem, que essa roupagem precisa ficar. E ficar ali. Porém outros demoram mais. E Jacó chegou, a família cruzou, porém ele ficou como Jacó. Ele ficou. É neste lugar que tem que se enfrentar sozinho. É no Jaboque que precisamos lutar. Sabe aquele momento que você está batalhando? Sabe aquele momento que você está lutando? É o seu Jaboque, é o seu val. Porém, entenda o seguinte: o val de Jaboque é um lugar de luta, é um lugar de solidão. Porém, sempre quando você se deparar diante dessas circunstâncias que te lembram o Jaboque, lembre-se de algo e se fortaleça. O Jaboque é raso. O Jaboque não está ali para te amedrontar. Não deve ser visto como um gigante. Olha dessa forma. Você está diante de lutas, você está diante de dificuldades, você está enfrentando o inimigo. Mas olhe para essa circunstância e veja que tudo isso é possível você enfrentar e vencer, porque tudo isso é pequeno, tudo isso é supérfluo, tudo isso é raso diante do Deus que está conosco. Precisamos ter essa visão, mas aguçada de Deus. Precisamos acreditar e não nos curvarmos diante das circunstâncias que estão diante de nós. Quando nós encaramos as dificuldades dessa forma, nós vamos vencer. E o apóstolo diz assim, que todas as coisas são possíveis. Todas as coisas podemos, se acreditarmos em Deus. Então Jaboque está ali, e muitos não querem cruzar, e muitos acabam ficando
naquela mesma vida de Jacó. Ele nunca muda. Sabe aquela pessoa que você conhece há décadas e você diz assim: essa pessoa continua a mesma. Ou às vezes você diz: essa pessoa piorou. Por quê? Porque essa pessoa não conseguiu cruzar. Chegou muito perto. Chegou muito perto de Peniel, mas não conseguiu atingir Peniel. Aquela pessoa que não muda, não passa, não consegue cruzar. E este lugar é lugar de lutas. E essa pessoa vive constantemente lutando, mas não consegue vencer. Não consegue vencer. Sabe aquela pessoa que você conversa, ela diz, todas as vezes que você conversa com ela, ela diz que está lutando, ela está lutando, está lutando, está lutando, nunca deixa de lutar e nunca vence. Nunca consegue vencer. Nunca consegue cruzar o val, ainda que raso, mas não consegue cruzar. Chegou perto, mas não consegue. Não consegue. Alguns lutam um pouco e desistem, porque não é prazeroso lutar. O sofrimento não é prazeroso. Tem que lutar. Foi em Jaboque onde o Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou para que ele deixasse de ser Jacó, para que ele pudesse cruzar o Jaboque, para que ele pudesse conhecer Peniel. Foi necessário ele digratear com o anjo do Senhor. Foi necessário. Aí você pergunta, mas fulano não lutou? Até lutou. Só que muitas pessoas ele luta, mas ele luta um pouco e desiste de lutar. Ele não tem perseverança, ele não tem estrutura, ele não consegue perseverar por muito tempo. E a nossa luta lá no Val de Jaboque não é uma luta rápida. Para nos livrar da roupagem de Jacó, não é muito rápido, não é muito simples. Exige sacrifício, exige dedicação, exige persistência, perseverança, para nos livrarmos dessa roupagem. A Bíblia diz que Jacó, ele lutou a noite toda com o anjo. A Bíblia diz que amanheceu o dia e ele estava lutando. Esse é o problema. Muitas pessoas começam, ele luta e diz, eu vou lutar, eu sei que eu preciso lutar. E ele começa, ele luta meia hora, luta uma hora, e aí cansa e desiste. E ele desiste. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos bem fisicamente, espiritualmente, nós não vamos conseguir. Sabe o que é Jacó cruzar a noite, amanhecer lutando com o anjo, lutando a noite toda? Chegou pela manhã, o sol despontou, e o anjo disse o seguinte: por favor, me deixa ir. E o anjo chegou à conclusão que não conseguia vencer Jacó. Ele não conseguia vencer Jacó. Ele diz, deixa eu ir. E o Jacó estava tão empolgado, tão empenhado, tão animado, como as irmãs aqui, dando glória a Deus, animadas, tão animado que estava Jacó, que ele disse, não, eu não lhe deixo sair, ao menos que me abençoe. Parafraseando, estou cansado dessa vida de Jacó, não quero mais essa roupagem de Jacó, não quero nada que lembre Jacó, quero ser diferente, não quero que me olhem e digam, lá veio Jacó. Não, eu não quero mais, não quero ser chamado mais de Jacó. Então o anjo, depois de tanto lutar, o anjo lhe faz uma pergunta.
Ele faz uma pergunta, e claro que o anjo sabia, porém o Senhor quer ouvir. E ele diz: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. É Jacó. E aí o anjo disse para ele: a partir de hoje não serás mais Jacó, mas se chamarás Israel. Posso ir agora? Agora pode. Era o fim de um ciclo de Jacó. Aí o Jacó recebe a bênção do anjo. Já tinha lutado a noite toda, estava lá, e com isso ainda ele estava ferido. A Bíblia diz que o anjo feriu ele no quadril, ele passou a mancar. E mesmo assim continuava lutando, ferido e lutando, ferido e batalhando. Por quê? Porque ele estava cansado da vida que ele levava. Ele estava cansado de ser Jacó. Essa é a posição de um soldado. Sabe qual é o problema de muitos? Que ele luta, mas no primeiro ferimento ele desiste. Jacó foi ferido no quadril, a Bíblia diz. Passou a mancar, mas não desistiu de lutar, mesmo ferido, ele continuava a lutar. Foi aí que o anjo chegou à conclusão: não tem como. E negociou com ele. Qual é seu nome? É Jacó. Bem, a partir de hoje se chamarás Israel. E aí Jacó, todo feliz, olha para o anjo e diz: e o seu nome, Senhor? E a Bíblia não diz que o anjo respondeu. Em outras palavras, para nós ficar imaginando, o anjo deve ter pensado assim: não, o seu nome é importante para mim, o meu não é importante para você. Importante que eu te conheça mais do que você me conheça neste momento. Jacó queria saber quem era o anjo, e o anjo simplesmente abençoou e foi. Às vezes nós queremos saber além do que Deus quer que saibamos. Às vezes queremos ir além do que é permitido para nós, e aí vem então as interrogações, as perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que disso? Por que disso? Por que daquilo? E o Senhor não quer se revelar para nós. Ele nos conhece, mas tem coisas que não nos importa saber. E Jacó então agora encerra o seu ciclo depois de muitas lutas. E a Bíblia diz que o sol aparece, e aí cumpre-se aquilo que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E lá estava Jacó, sol lindo, e ele abençoado, mas ferido. Entenda uma coisa: não é o fato de estarmos feridos que Deus deixou de nos abençoar. Jacó saiu dali ferido, mancando, mas a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Isso é importante. Ele carregou a marca de Deus. Por que isso? Para que todas as vezes que ele mancasse, ele se lembrasse de Deus, ele se lembrasse do velho Jacó. Existem marcas permissíveis que Deus nos marca às vezes, para que possamos lembrar de onde éramos, de onde estávamos e aonde Deus tem nos colocado. Existem situações que saímos marcados, porém essas marcas são para que lembremos do poder de Deus na nossa vida. E encontramos muitos na Bíblia Sagrada que saíram de lutas, de batalhas, de confrontos, marcados, machucados, mas abençoados pelo Senhor. Abençoados pelo Senhor. E ali estava Jacó, sozinho agora. Há uma diferença de você estar sozinho, sem a bênção de Deus,
e você está sozinho com as bênçãos de Deus. E o anjo se despede e vai. E lá estava Jacó, abençoado por Deus, como diz alguns, até o tutano, abençoadíssimo, vamos aqui usar o superlativo, abençoadíssimo por Deus, feliz, mancando, mas feliz, machucado, mas feliz. Jacó, mas você está ferido, faria tudo de novo, tudo, manco de um lado, mancaria do outro, se Deus me desse ainda mais bênção. E ali estava Jacó, não mais Jacó, agora Israel, feliz, novo nome. E agora as coisas começaram a mudar na vida dele. Ele olhou para aquele Val de Jaboque e disse: não, você não me serve mais para Val, nada de coisa rasa. Na minha vida agora tudo coisa profunda. Algo quero me encher, quero coisas grandes, nada de raso. Acabou as coisas rasas na minha vida. Não será mais chamado de Val de Jaboque. A partir de hoje, aqui esse lugar será chamado de Peniel, porque eu vi o Senhor face a face. Face a face, como diz a igreja cristã, porque aqui eu entreguei a minha alma para Deus. Peniel significa aonde entregamos a nossa alma para Deus. E ele então batiza aquele lugar como Peniel. E agora sim, uma vez que nós estamos mudados, uma vez que nós estamos transformados, uma vez que somos nova criatura, o Jaboque já não nos serve mais, o Jacó já não nos serve mais. O passado diacrônico, Paula, é só para nós lembrarmos, não serve mais para nós. Agora estou numa fase nova. A minha vida agora, daqui para frente, é Peniel, face a face com Deus. Porque outrora eu estava longe, distante de Deus, mas agora estou face a face com o Senhor. Eu estou diante de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida, e eu não quero ficar mais desse lado. Quem é diferente, quem é transformado, ele passa para o lado bom, ele deixa o lado ruim, e agora ele cruza o vale que tanto lhe amedrontava, que tanto lhe causava temor. Agora ele cruza aquele val, porque ele não via mais aquilo como o val de Jaboque, agora ele via aquilo como Peniel, o lugar onde ele lutou com Deus e foi abençoado. E ele cruza Peniel, abençoado por Deus, e nem olha para trás, porque quem olha para trás fica como uma estátua de sal. Nem olha para trás, o seu rumo é para frente, a sua visão é para frente. Por quê? Porque aqueles com quem ele há de estar não estão para trás, estão para frente, já cruzaram. Sua família, seus amigos, todos já estão adiante. Quando nós cruzamos Peniel, não Jaboque mais, quando nós cruzamos Peniel e que somos transformados, meus amigos, os amigos da época de Jacó já não servem mais. Está entendendo? Aquilo que nós fazíamos lá como Jacó já não serve mais. A roupagem de Jacó já não nos serve mais. Tudo que nós precisamos não está atrás, está lá na frente. A família de Jacó, os amigos de Jacó, tudo que ele tinha estava diante. Aí eu pergunto para você: você está vivendo o quê? Com o passado ou com o futuro? Você está vivendo com a roupagem do Jacó, nas velhas amizades, nas rodinhas de piadas indecentes, em rodas de cachaça? Aonde nós estamos vivendo? Com essa roupagem de Jacó? Com esses amigos de Jacó? Ou com os amigos de Israel que estão adiante? Porque adiante, à frente de Peniel, até os inimigos se tornam amigos. O irmão de Jacó, que estava para matar e que ele tinha medo, agora
quando ele cruza Peniel, o seu irmão abraça, perdoa e se tornam amigos. O inimigo se torna amigo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando nós estamos na roupagem de Jacó, nós não temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. A bênção de Deus é depois de Peniel. É depois de Peniel. É onde nós vamos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. 2020 é o nosso val de Jaboque. Mas o que está nos esperando à frente é Peniel. É Peniel. E nós vamos cruzar o val de Jaboque e vamos inaugurar Peniel. Vale a pena. Porém, a luta ainda não terminou. O dia ainda não amanheceu. E a bênção só virá quando o sol raiar. Só quando o sol raiar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Quando o sol raiar, aí sim vamos inaugurar Peniel. Aí sim, deixamos para trás o val de Jaboque. Logo tudo isso passará e nós vamos celebrar. E nós vamos adorar com mais energia, com mais empolgação, com mais entusiasmo. E vamos adorar a Deus, e vamos agradecer a Deus, e vamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque vencemos o val de Jaboque. E lá na frente, em Peniel, nós vamos andar com aquele que adora a Deus, nós vamos nos assentar com aquele que adora a Deus, nós vamos comungar com aquele que comunga a Deus como nós. Essa é a vida de um novo cristão. Essa é a vida de Israel. Que Deus nos guarde, que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça nesse momento de lutas, de dificuldades que o mundo todo enfrenta. Estamos lutando, mas o sol vai raiar, o dia está para amanhecer. E aí nós vamos inaugurar Peniel. Vamos cruzar. Jacó cruzou sozinho, nós vamos cruzar todos juntos esse val de 2020, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de toda essa humanidade. Que as mãos do Senhor jamais se retirem do seu povo. E que nós possamos ter força para suportar, para lutar, para batalhar e não desistir. Você está lutando? Está difícil as lutas? Não desista. Está ferido? Não desista. Jacó não desistiu. Você quer mudar de vida, quer ser transformado, quer ser abençoado? Não está fácil, não é fácil mesmo. Não é fácil. E o Senhor nunca disse que seria fácil. Mas é possível. Veja as tuas dificuldades. Veja as suas dificuldades. Pequenas diante de você. Raso diante de você. Não é um mar que está diante de você. É um pequeno ribeiro raso. Que você pode cruzar caminhando. O problema é que você acredita que pode morrer e você não tenta. Tente cruzar. O Senhor estará contigo. O Senhor nos fortalecerá. O Senhor nos ajudará a vencer essa batalha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando ao Senhor.